Mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Está aqui com a gente o delegado federal Vitor Poubel. Ele é o diretor-geral do DEGASE. Doutor Vitor, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou muito honrado em recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Boa noite, Mauro. Prazer estar aqui nesse estúdio. Boa noite a quem está nos assistindo. E vamos aqui falar sobre DEGASE, sobre socioeducação, sobre segurança pública, né? E explicar para quem está nos assistindo tudo que circunda esses temas que atinge a vida de todos nós. Delegado, sabe que há muito tempo eu tenho um questionamento, né? Uma preocupação, e faz confusão na minha cabeça, no meu entendimento, os presídios com o DEGASE. Sim. E o senhor me esclareceu que não tem absolutamente nada a ver, que o presídio tem uma secretaria, né, própria, e o DEGASE é um órgão destinado prioritariamente a recuperar as pessoas que estão ali pagando suas penalidades. É isso? Sim, para explicar a você e a todos aqui, o DEGASE, ele cuida dos jovens que praticaram atos infracionais, né? O DEGASE está vinculado à educação, à Secretaria de Educação, enquanto a SEAP, ela cuida daqueles que praticaram crimes, dos maiores de idade, maiores de 18 anos, que praticaram crimes, né? São julgados e vão cumprir as suas penas dentro de um presídio, né? A diferença, o DEGASE, os jovens, eles são presos, né, pela DPCA, praticam lá um roubo, né, um tráfico de drogas, né, um homicídio, né, tudo definido por lei, e eles são levados para o DEGASE, né, o DEGASE para cumprir medidas socioeducativas. Então, de 6 em 6 meses, os jovens eles têm avaliações, né? É feito todo um trabalho socioeducativo para que esse processo de recuperação desses jovens, né, apreciação desse tempo de cumprimento de medida, ele seja elaborado um relatório, que isso é levado à vara de execuções de medida socioeducativa, que vai definir se esse jovem que praticou o ato infracional, ele continua cumprindo medida dentro de uma internação, por exemplo, ou se ele progride de medida para semi-liberdade, pode ter até a extinção da medida, dependendo dessa apreciação, né? E no DEGASE, né, nós temos 26 unidades em todo o estado, 10 de internação e 16 de semi-liberdade, né? Então, dentro das nossas unidades, todas as nossas unidades de internação, a gente tem uma escola pública da Secretaria Estadual de Educação. E cabe ao DEGASE dar a educação, a escola regular, o profissionalizante, o esporte, a cultura e o lazer. Delegado Poubel, eu queria lhe fazer uma pergunta. Quando a gente vê menores no tráfico de drogas, menores enfrentando a polícia, menores cometendo crimes, o senhor que é um experiente delegado federal, sempre foi um delegado combatente, combatendo crimes internacionais, o senhor foi da Interpol, conhece bem a mente criminosa, né? O senhor é pós-graduado, doutorado em segurança pública. Quando o senhor sai da Polícia Federal, é deslocado da Polícia Federal, do combate, inclusive do combate incessante à corrupção, e vem para uma unidade com o objetivo de restaurar jovens que já cometeram crimes, ou que estão à beira do crime, ou que estão com potencial poder de se transformar num criminoso violento ou não, cometedor de crime. Sim. Isso, na sua mente, na mente daquele delegado federal que o Brasil inteiro conheceu
combatendo o crime, defendendo a sociedade, vem agora tentar, com a sua competência nítida, que não é favor para ninguém a gente falar isso, é uma constatação que eu estou fazendo aqui. Quem conhece a história do delegado Vitor Poubel vai confirmar o que eu estou dizendo. Diante desse novo desafio, o senhor já está há 1 ano e 8 meses, quase 2 anos à frente do Degase. Como é que o senhor se vê diante disso? É um grande desafio, né? Eu, como profissional da segurança pública, sou delegado de Polícia Federal há 29 anos e eu já aprendi bastante. Então, assim, e o raciocínio do delegado, né, a gente prende, mas a gente não acompanha todo o processo, né? A gente prende, leva a consideração da justiça e muitas das vezes a gente não acompanha se ele foi condenado, se ele foi absolvido, porque a gente já tem que partir para a próxima investigação, para dar resultado, para prender aquele que está praticando o crime. E quando o governador Cláudio Castro me convidou para assumir o Degase, ele falou: Poubel, eu quero repaginar a socioeducação, eu quero que a socioeducação funcione. E a gente precisa dar uma nova roupagem, um novo viés. A gente precisa transformar esses garotos que estão em desenvolvimentos, que são jovens, né? Apesar de praticarem roubo, tráfico, eles são jovens. Um garoto, né, um jovem de 16, 15, 17 anos, né, às vezes ele está perdido, ele não sabe, né? E no Degase a gente não tem, né, garotos de classe média. Não estou falando que a pobreza seja o fator, não, são garotos que não vão à escola, são garotos que não têm perspectiva, a referência não tem oportunidade, a referência deles é o traficante, é o ladrão, né? E no Degase, aí ele vai ter contato com pedagogo, com assistente social, né? Com psicólogo, com agente socioeducativo. Permanentemente, a gente tem agente socioeducativo, engenheiro, advogado, arquiteto, professor. Então ele começa a ter contato, né, em 6 meses, né, com essa gama de profissionais, e ele começa a ver, caramba, eu via só aquele outro lado lá da minha comunidade, né, só referências ruins, apesar de estar privado da liberdade, ele começa a ver um novo mundo, a importância de estudar, né? O que eu costumo falar para eles, não tem outro caminho senão estudar e trabalhar. Para qualquer pessoa, esse é o caminho para vencer na vida. Você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que ser bom naquilo que você faz. Então você tem que percorrer as etapas educacionais, que na minha época era primário, ginásio, científico, né? Agora é ensino fundamental, ensino médio, né? Faz o Enem e vai ser, né? O mundo está aberto para todos. Então esse raciocínio, né? Eu sei que quem foi vítima de um crime, né, fica chateado. É imbuído daquele sentimento de vingança, né, que quer até pensamentos torpes, assim, eu queria matar quem está me assaltando e tudo, mas a gente não tem, né, prisão perpétua, a gente não tem pena de morte. Então, né, tranquei, cerceei a liberdade, resolvi o meu problema. Não resolveu porque ele sai, né? E o que a sociedade espera? Que ele saia melhor, né? O caráter inibidor da sanção, não vai cometer um outro delito, né? Ele sai melhor para o retorno ao convívio em sociedade, né? O que a lei fala? Olha, você praticou
aquele crime ou aquele ato infracional. Não vai cometer de novo, hein? Né? Como se fosse um puxão de orelha, né? Mas só que ele retorna ao convívio em sociedade e ele não pode retornar pior. Então, esse trabalho que a gente faz com a juventude, no Degase são cerca de 750 jovens entre internação e semi-liberdade. E o Degase oferece a educação, o profissionalizante, o esporte, a cultura e o lazer. Eu coloquei nas nossas unidades, estão à disposição dos nossos jovens, nós temos nas 26 laboratórios de informática, né? Que a informática é a base para qualquer emprego. Então, a gente oferece cursos de informática, a gente tem diversos parceiros oferecendo profissionalizante, a gente está prestes a contratar os serviços do SENAC, né, que é uma instituição de ensino de renome, né, e tudo para eles sair bem formado e a gente colocar esses jovens dentro do mercado de trabalho. Delegado Poubel, estou conversando aqui com o delegado Poubel, diretor-geral do Degase. Eu queria deixar uma pergunta no ar, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Deixar uma pergunta no ar que eu imagino que você que está nos acompanhando também está curioso. Qual é o índice de recuperação dos menores infratores no novo Degase, que é o departamento que o senhor comanda? Voltamos rapidinho com o delegado Vitor Poubel, diretor-geral do Degase. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, 60 na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o diretor-geral do Degase, delegado Vitor Poubel. Delegado Poubel, é fato que os menores todos, né, o senhor é tido como um delegado federal garantista, cumpridor da lei. Sim. É fato isso? É fato. E lá o senhor é obrigado a subordinar, como todos nós, a se subordinar A gente se submete à lei. aos ditames da lei. Sim. No caso dos menores infratores, são a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é isso? Nesse período em que o adolescente infrator entra no Degase, a sua visão é uma visão transformadora. Mas o senhor só olha para o menor infrator? E a família? O senhor cuida da família? Busca cuidar da família ou não? A gente procurou lá no Degase, né? Isso também está previsto na lei. Tem o ECA, e tem a lei que rege todo o sistema socioeducativo
nacional. Então a gente procurou lá no Degase, através dos nossos projetos, fechar os elos, né, do jovem, que está lá no Degase cumprindo medida, da família dos jovens, né, sim. dos egressos, daqueles que saem, né, do Degase. A gente mantém, né, um acompanhamento por um período desses jovens e também trabalhando. Quem trabalha com os jovens, que são os servidores, né? Ano passado a gente fez o maior programa de recapacitação da socioeducação do Brasil. Foram 1.700 servidores do Degase se recapacitando, né, num programa chamado Saberes Profissionais, que a gente fez em parceria com a UERJ, né, nesse processo de reciclar, de recapacitar, né? Como treinando, né, novamente os nossos servidores conceitualmente, né, através de técnicas também de segurança, que os nossos agentes, né, eles não podem trabalhar armado dentro das unidades, né? Então, eles é muito no diálogo, é muito no convencimento, né? E quando, em último caso, eles têm um spray, né, que é como se fosse aquele spray de pimenta para dissuadir qualquer ambiente conflituoso, né? Então, isso não pode ser usado, né, a qualquer hora, sob qualquer impulso. Tem toda uma técnica, né? Todo um treinamento, né? Então, né, até aproveito a oportunidade para agradecer esse trabalho que os nossos profissionais do Degase fazem no dia a dia. É um trabalho difícil, mas é um trabalho apaixonante, né? Esse de recuperar, de transformar as pessoas, né? Nós temos lá no Degase, é o programa socioeducativo Somos. São 16 projetos que a gente tem, todos voltados para a socioeducação, né? 4 em parceria com a UERJ, né? E o que a gente fez? A gente trouxe a academia, né? Os professores, né? Os doutrinadores para pensar a socioeducação com a gente. E foi uma parceria que deu muito certo. A gente fez o Famílias que Somos, fez os Saberes Profissionais para os servidores, Famílias que Somos para as famílias, o Novos Caminhos para os jovens e para os egressos, o Superação. Então, mas com que recurso o senhor está conseguindo fazer isso? É com recursos do governo do Estado, com parcerias não governamentais? Porque a gente sabe que o cobertor é curto, né? Quando fala em Degase, quando fala em presídios, geralmente o poder público adia as providências. O senhor tem tido apoio, o senhor já falou do governador Cláudio Castro. Sim. Mas quem tem ajudado? Entidades não governamentais participam, são chamadas a participar disso também? São chamadas. Esses 4 em específico, né, como eu disse, o Degase ele é vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Sim. Então foi a verba da Secretaria, né, e com todo o apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro é um entusiasta da socioeducação. Ele acredita nesse processo de recuperação, mas instituições, né, privadas também estão conosco, né, oferecendo cursos como de barbeiro, de confeiteiro, de pizzaiolo, de montador de imóveis. A gente tem parceiros privados oferecendo esse tipo de curso. A gente tem curso de teatro, a gente tem curso de cinema, tudo fruto de parcerias, né? Prefeituras também estão nos apoiando. Prefeitura de Volta Redonda, a gente está prestes a fechar um termo de cooperação com Volta Redonda que vai nos oferecer Prefeito Neto, 20 vagas de estágio. Eles é que vão pagar, né? Então a gente vai preparar, vai selecionar esses jovens e eles vão estagiar na estrutura da prefeitura. A gente tem parceria com a CSN, a gente tem parceria com a universidade, a prefeitura de Teresópolis, né? O prefeito Vinícius também é outro que não mede esforço para nos ajudar. O prefeito de Friburgo, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né, o secretário
de trabalho, o Everton, né, o secretário de assistência social, o Adilson Pires, né, envolvendo as prefeituras para que também nos ajude nesse processo de educar, profissionalizar, dar oportunidade para esses jovens, né, e também para as famílias. As famílias são muito carentes. As famílias, né, o 4,50 de uma passagem, às vezes eles não têm, o nosso agente socioeducativo às vezes tira do bolso, né, para que esse jovem ele não tenha acessado esse direito de ter a visitação da sua mãe, do seu pai, né, que é muito importante esse convívio, essa aproximação, essa visita a esse jovem, né, dentro das nossas unidades, né? Então a participação da família é muito importante, né? A gente recebe várias doações de cestas básicas que a gente distribui também para esses familiares, e o Degase está indo até além. O Degase está procurando conhecer tanto quem são esses jovens que estão dentro das nossas unidades, como eles vivem, né? O que gira em torno da cabeça desses meninos, e os familiares, quem são, como vivem, né? Qual é o contexto familiar. Então a gente fez toda uma pesquisa que já está prestes a ser divulgada até para a sociedade, do que gira no entorno disso, né? E para quê? A família tem que estar assistida, a família tem que estar estruturada. Se isso serve para mim, serve para eles também. Então, é emprego, né? Às vezes tem um pedreiro, às vezes tem uma cozinheira, e a gente procura também colocar eles no mercado de trabalho, que a empregabilidade é essencial nesse processo de nova vida, tanto para o jovem quanto para o familiar. Delegado Poubel, nós prometemos no primeiro bloco, no final do primeiro bloco, perguntar o índice de recuperação. Terminamos o segundo e, como diz nossa gente, passamos batido. Prometemos responder a pergunta do primeiro bloco daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Estou conversando aqui com o delegado da Polícia Federal, Vitor Poubel, diretor-geral do Degase. Rapidinho a gente volta. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial, exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou para a gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. É o Leve On. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. É o Leve On. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial, hoje conversando com o delegado federal Vitor Poubel, diretor-geral do Degase. Delegado, nós prometemos desde o primeiro bloco, eu sei que o senhor é de cumprir,
o índice de recuperação dos menores infratores. Isso é muito significativo, porque muita gente, eu não sei, a sociedade, boa parte também não sabe, que só olham como marginais, como delinquentes, como mini bandidos, e na maioria das vezes não é assim. A gente acredita que de 70% a 80% desses jovens a gente pode recuperar. E a gente trabalha dia e noite com esse pensamento. E dentro daquele viés que eu já disse aqui anteriormente, é educação e trabalho. Não tem outro caminho que não seja esse, educação e trabalho. Apresentar, né, para esses jovens a necessidade, a importância de se preparar, de estudar, né? Esses jovens, eles, como eu disse, a referência deles é o traficante, é o ladrão. Então, dentro do Degase, ele começa a ter ver esse outro lado, né? E a gente apresenta a ele, quando ele já está prestes a sair, essa opção de escolher, né? Eu sigo qual caminho? O caminho certo ou o caminho do errado? E a gente, todo esse trabalho dos pedagogos, dos assistentes sociais, dos professores, dos psicólogos, tudo voltado para isso, né? Agora, ele também deve raciocinar, e não sei se é um ensinamento lá no Degase, pelo que eu estou depreendendo das suas explicações precisas, que isso é muito importante, falar claramente com as pessoas, não é? Que ali é um órgão que busca a recuperação, não é a continuação do crime, nem a perpetuação dele. E eles, quando saem, eles sabem que saindo do Degase, o retorno não é para o Degase, já é para o sistema penal, é isso? Eles, enquanto menor de idade, eles ficam sobre, né, a batuta do Degase, menor de idade. Se eles, um jovem, ele cometeu um ato infracional com 17 anos e 11 meses, e, sei lá, 9 meses depois ele foi pego pela polícia, ele vai cumprir a medida socioeducativa dentro de uma unidade do Degase, mesmo tendo 18 anos. Agora, praticou, aí já não é mais ato infracional. Com 18 anos e um dia, aí já passa a ser crime e ele vai para o sistema prisional aqui do estado do Rio de Janeiro. E uma coisa que é importante, a gente não passa a mão na cabeça desse jovem. Ele praticou um ato infracional, então ele tem que arcar com a responsabilidade e as consequências desse ato que ele praticou. A gente só passa para ele assim, olha só, você errou, você está sendo sancionado pela lei a cumprir a medida socioeducativa. E a gente espera que isso não mais aconteça, porque isso não é bom para você, isso é errado, e isso não vai te levar para um bom lugar, porque ou você se endireita, ou você segue aqui o caminho que todos nós esperamos de uma sociedade ordeira, organizada, de cidadãos que cumprem, né, os seus deveres, ou você um dia vai parar na SEAP, que já é cumprimento de pena, ou, como a gente sabe, no cemitério. Muitos desses jovens ou esses adultos, né, são alvejados e vêm a óbito num confronto com a polícia ou até mesmo entre quadrilhas rivais. Então, assim, o cenário é exposto, eles têm a noção de tudo que está girando, do que levou eles, né, para dentro de uma unidade socioeducativa. Aquele que não praticou ato infracional está seguindo o caminho dele, mas não é porque ele errou, ele vai ter, né, essa prisão perpétua. Tanto que o menor de idade, né, nós temos garotos lá de 1, 2, 3, 4 passagens, né? Mas a gente vai ver o histórico deles, né? São garotos fragilizados, são garotos com a família desestruturada, às vezes não tem nem família, às vezes é criado na rua.
Então, assim, cada caso é um caso e tudo é analisado individualmente. Mas mesmo esse de 6 passagens, 7 passagens, 10 passagens que a gente tem também, a gente não perde essa esperança, porque a gente acredita nas pessoas, a gente acredita no ser humano, né? Enquanto a gente acreditar no ser humano, eu acho que a gente pode conseguir alcançar esse objetivo de transformar vidas. Porque, Mauro, a polícia ela prende muito. A justiça condena, senão os nossos presídios não estariam lotados. Né? Esse raciocínio, a segurança pública ela não pode ter esse raciocínio, né? E a sociedade também, esse raciocínio raso que prendeu, esqueceu, prendeu, assim, ele vai retornar, ele vai cumprir a pena, ele vai sair, ele não pode sair pior. Mas, delegado, eu queria fazer só uma consideração. Primeiro, a sua posição com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que já existe há muitos anos, e o senhor concorda que ele precisa ser revigorado, revitalizado, reformado, modificado para melhor, claro. E também que no ordenamento jurídico brasileiro, os deputados e senadores, que são os autores das leis, incluíram 2 palavrinhas que virou uma medida protetora para o cometedor do crime. Cabe recurso. Isso não é muito ruim para quem quer combater o crime? No caso do adulto, realmente a gente tem uma gama de recursos, né, que acaba colocando muitos bandidos, né, em liberdade, né? Tanto que, né, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles estão buscando alternativas, né, de sanção justamente para não encher o sistema penitenciário. Mas no sistema socioeducativo, de 6 em 6 meses, tem a avaliação individual desse menor, que ele pode ir para uma semiliberdade ou ter até a extinção da medida, dependendo da apreciação desse jovem, do que ele fez, e a juíza, né, ela é muito criteriosa. Aliás, os juízes, né, que nós temos unidades em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós temos 26 unidades espalhadas, nós temos em Campos, nós temos em Volta Redonda, Friburgo, Teresópolis, Barra Mansa. As regiões do estado todo. Né? Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Nilópolis, então é muito amplo, né? Por que isso, né? Porque a lei fala que a gente tem que regionalizar a medida para facilitar o convívio, a visitação familiar. Então, essas unidades, nós temos unidades de cerca de 90, 45 jovens, né? Na semiliberdade, às vezes 12, numa unidade, às vezes 20, às vezes 24, numa unidade, justamente espalhando pelo estado para que fique próximo da família, né? Tem a visitação do pai, da mãe, para que esse processo, a família esteja integrada, né? E a gente tem lá muitas mães, avós, pais, irmãos que vão lá visitar, se fazem presente. Isso é muito importante, que cai a ficha do garoto, né? Aí essa recuperação para retorno ao convívio em sociedade fica mais viabilizada de acontecer. Estou conversando aqui com o delegado Vitor Poubel, diretor-geral do DEGASE. Mais um intervalo. Obrigado, delegado. Mais um intervalo, rapidinho a gente volta, viu, gente? Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT, cada vez mais perto de você. Se liga no recado que a Leve Saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense, mora em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo ou Mesquita. Chegou Leve On Baixada, um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde. Consultas por celular e presencial
exames, internações e até pronto-socorro em casa, gente. Uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu. Tudo isso com um preço leve para o seu bolso. Vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a Leve mandou pra gente. Chama no zap, dá um match, ganha like. É quarentão conectado, cê sentuda na internet. Até o doutor tá on e atende pelo celular. E tem até socorro em casa, se um dia precisar. Eu leve on. O plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on. Você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto-socorro em casa. Contrate agora em levesaude.com.br. Eu leve on. Viu que bacana? Liga lá na Leve Saúde, 3952-3333. Falei muito rápido? Vamos lá. 3952-3333. Ou entre no site, se preferir, entre no site levesaude.com.br. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial, conversando com o delegado federal Vitor Poubel. Ele é o diretor-geral do Degase. Delegado Poubel, eu estou vendo assim tantas coisas boas sendo realizadas lá no Degase, sob o seu comando, sob a sua direção. Eu pensava até que o Degase fosse uma secretaria de Estado, mas ainda não é. Espero que venha a ser. Com que condições humanas, com qual material humano o senhor tem trabalhado? Tem sido suficiente a quantidade de funcionários para atender a quantidade de menores infratores? Toda essa gama de atividades em nossas unidades, a gente precisa de profissionais. E a gente tem cerca de 550 cargos vagos que a gente pretende suprir ainda neste semestre, né, mediante concurso público. Então estão faltando? Estão faltando. A sim. gente está com uma carência no nosso efetivo. Nosso efetivo está se desdobrando para atender todo esse processo socioeducativo e a gente já está viabilizando, junto ao governo do Estado, essa autorização para a gente botar esse concurso na rua, para a gente oxigenar, trazer novas pessoas para os nossos quadros, que isso é muito importante para a prestação do serviço público. Delegado, o senhor não desconhece, evidentemente, já que o senhor veio para resolver o problema do Degase, que no passado recente, quem comandava o Degase, vários funcionários, se envolveram em casos de estupro, inclusive de menores, mulheres internadas nas unidades, ou na unidade, especialmente da Ilha do Governador, que aconteceu isso, né? Qual a medida que o senhor tomou e por quê? E amparado em qual lei, numa legislação, uma portaria? Como é que o senhor desenvolveu lá para poder resolver definitivamente os casos de abuso, né? Esse foi um fato inegavelmente muito sério, né, que o Degase repudia totalmente e a gente está se debruçando sobre uma lei estadual, né? Os fatos a gente não pode apagar, tem que servir de lição, então tem uma lei estadual, a ALERJ, né? Depois desse fato, editou uma lei que determina 100% de agentes femininas dentro das nossas unidades femininas de internação e semi-liberdade. Então, 100% dos nossos profissionais são agentes femininas, dando conta de toda essa prestação socioeducativa, 0 de agente masculino. Delegado, eu quero muito agradecer a sua presença aqui, estou muito honrado em poder entrevistá-lo aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Faço um chamamento aqui para os empresários e comerciantes, né, que acreditem em todos esses projetos, em todo esse trabalho que está sendo feito com muita técnica para a recuperação desses nossos jovens, que deem oportunidade. A gente está preparando, dando a escola de qualidade, dando profissionalizante, para que eles tenham a oportunidade de ter uma vaga de emprego, né? Emprego é dignidade, onde ele vai poder ajudar no sustento da sua família. Então você que é empresário, você que é comerciante,
né, deem essa oportunidade, venham conhecer o trabalho do Degase, venham parcerizar com o Degase e ofereçam, né, estejam abertos a uma oportunidade de trabalho para esses jovens. Obrigado, delegado Poubel. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.